Pessoal, aqui na página, praticamente todos os dias, a gente recebe alguma pergunta de alguma mãe de crianças com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH, com os mais diferentes transtornos do neurodesenvolvimento, queixando-se de que a criança tem problemas de memória. Eu já expliquei isso várias vezes aqui na página, mas eu acho que sempre é importante a gente estar retomando esse assunto. Quando a gente fala problemas de memória, habitualmente, a gente está falando de um grupo de doenças que não existem na pediatria, né? Por quê? Porque a área da memória no cérebro, que é o sistema hipocampal, é uma área muito complexa, na verdade, mas que está localizado nas profundezas do lobo temporal. Essa área no cérebro humano, ela é extremamente protegida. Então, para que você tenha um problema de memória, por exemplo, você tem que ter um quadro demencial, ou você tem que ter uma doença neurodegenerativa que vá destruindo, que vá progressivamente lesando o seu cérebro de forma definitiva, né? Isso não acontece nessas crianças com autismo, com síndrome de Down, com outras deficiências intelectuais, com TDAH, não acontece. Então, não existe, de fato, perda de memória nesse grupo de crianças. O que acontece é que para que você memorize alguma coisa, para que você decore alguma coisa, existem vários fenômenos que têm que acontecer antes da memorização. Então, por exemplo, você tem que estar atento e concentrado. Então, se alguém está dando uma aula, se você está assistindo uma aula, se você está observando uma explicação, para que a memorização aconteça de forma efetiva, para que esses dados cheguem na área da memória de forma efetiva, para que a posteriori o hipocampo seja capaz de reorganizar esse conteúdo através da rememorização, você precisa estar atento e concentrado. Então, se você tem uma criança que tem TDAH, essa criança não está medicada, ou mesmo estando medicada, ela ainda não tem uma atenção e concentração suficiente, o que vai acontecer? A informação vai entrar no cérebro de uma forma inadequada. Ela pode entrar, por exemplo, fracionada, ela pode entrar fragmentada. E desse jeito, dessa forma, ela vai acessar a área da memória, o sistema hipocampal. De modo que, dali a uma semana, 2 dias, 1 mês, 1 ano, quando o seu cérebro for tentar recapitular essa memória, ela entrou de uma forma ruim. Ela vai ser recapitulada de uma forma ruim. Aí você diz, mas a pessoa teve perda de memória? Não teve perda. Não é que memorizou e esqueceu. Simplesmente a forma como isso entrou no cérebro do indivíduo foi muito ruim. Agora, pode acontecer também de você ter atenção e concentração boas, normais, mas a sua compreensão ela é alterada. Então, alguém dá uma explicação para o indivíduo, esse indivíduo está atento ao que essa pessoa está falando, ele está tentando compreender, mas ele tem, por exemplo, um rebaixamento cognitivo, ele tem deficiência intelectual, em qualquer nível. Embora ele esteja atento, ele não vai compreender essa informação de uma forma adequada. Se ele não vai compreender de uma forma adequada, quando essa informação for transferida para o sistema hipocampal, que é o sistema que vai organizar e reorganizar as memórias, essa informação vai ser transferida com baixa qualidade. Se foi transferida com baixa qualidade, dali a algum tempo, quando esse cérebro vai tentar recapturar essas informações, ele vai recapturar informações que estão danificadas. De novo, o indivíduo perdeu a memória? Não, a memória foi formada de uma forma inadequada. Por que isso é importante? Porque às vezes a criança não está aprendendo qualquer coisa, não está aprendendo na escola, não está aprendendo na terapia, não está aprendendo, e as pessoas ficam se batendo na história de que a criança tem perda de memória. E a criança não tem perda de memória. Existem outros problemas que têm que ser identificados e têm que ser corrigidos. Então, se é déficit de atenção, trata o déficit de atenção. Se é deficiência intelectual, ou seja, se a criança não está compreendendo daquela forma como você está ensinando, muda a forma de ensinar. Mas nós não podemos jogar a culpa sempre na memória, porque, a grosso modo, isso simplesmente não existe na neurologia infantil.